Capítulo 5. Nomes e títulos do Espírito Santo. Parte 2. Em seu nome. Confira a capela primeiro, ela provavelmente está lá orando. Era o que dizia a treinadora Dani Duro sempre que alguém do Evangel College de Springfield, no Missouri, procurava por Suzanne Hatter, agora minha esposa Suzanne Rim, já que Suzanne é uma mulher de oração. Os pais de Suzanne, Pauline e Roy, são grandes ministros do Evangelho, e também os dois avós dela eram evangelistas com dom da cura na Inglaterra. Os pais de Suzanne costumam dizer que nas pregações e no estilo do meu ministério, eu pareço bastante com o avô Charles. Os avós de Suzanne foram bastante influenciados pelo renomado evangelista com dom da cura inglês. Há registros de 19 pessoas que se levantaram dos mortos através de seu ministério. A família de Suzanne foi bastante impactada por esse grande homem de Deus, transmitindo essa influência para ela. Por volta de 1978, enquanto eu ainda era um evangelista que viajava muito, havia cerca de 3 anos que eu orava para encontrar uma mulher como Suzanne. Pedi para o Senhor que me desse uma esposa para eu não precisar procurar por uma. E foi exatamente o que ele fez. Na verdade, eu pedi a Deus que me desse uma esposa com 21 características, e Suzanne tinha cada um desses 21 requisitos, e muito mais. Para começar, eu queria uma esposa que fosse uma guerreira de oração, e Suzanne sempre o fora desde o que a conheci. Os outros 20 requisitos ficarão entre Suzanne e eu, mas vou contar mais sobre como o Senhor nos uniu. Eu realizava meu ministério em Vallejo, na Califórnia, em julho de 1978, sob o comando de Ron House, hoje meu evangelista associado. Quando ele me apresentou para Roy Hatter, pai de Suzanne, e na época pastor da Assembleia do Calvário, uma grande igreja situada em Orlando, Flórida, ele me convidou para falar em sua igreja algumas semanas depois, e acabamos tendo ótimos encontros. O tempo que passamos juntos deu início a uma grande amizade, mas eu não conheci Suzanne naquele período. Ela estava viajando. Alguns meses depois, Ron House me convidou para ir a uma conferência em Singapura chamada João 17:21, que seria conduzida por David Duplessis. Quando aterrissei em São Francisco, descobri que meu voo havia sido cancelado, e a única maneira de chegar em Singapura seria tomar um voo que passaria pela Tailândia e por Hong Kong, antes do destino final. Isso implicaria em sair da segunda-feira e chegar apenas na quinta-feira, mas eu precisava estar de volta em casa no sábado. Normalmente eu não voo 15.000 quilômetros para um evento de apenas uma noite. Porém, naquela oportunidade, senti o Espírito Santo me compelindo para agir. Então, parti para a decolagem. Consegui chegar a tempo para comparecer no evento da quinta-feira à noite, mas estava muito cansado para poder aproveitar. Quando voltei para o hotel, quem encontro no saguão? Ora, era Roy Hatter. Como queria o Senhor! Nos sentamos lado a lado no voo de volta para os Estados Unidos. O Senhor usou aquela ocasião para cimentar nossa amizade. Foi durante aquela viagem que Roy me falou sobre Suzanne pela primeira vez. E foi durante essa mesma viagem que o Senhor disse a Roy que eu era a pessoa que casaria com Suzanne. Quando Roy chegou em casa, ele contou a Suzanne que havia encontrado o homem com quem ela iria se casar. Quando disse que o nome dessa pessoa era Benny Hinn, ela perguntou: quem é Benny Hinn? Bem longe de tudo isso, quase na mesma época, a avó de Suzanne, Liu Skin, recebeu um aviso do Senhor de que Suzanne deveria se casar com alguém chamado Benny Hinn. A essa altura, Suzanne se perguntava sobre o que estaria acontecendo e novamente perguntou: quem é esse tal Benny Hinn? Mas Liu não sabia.
Eu não sabia de nada disso, mas quando Roy me convidou para pregar em sua igreja no Natal de 1978, mais uma vez me senti compelido a aceitar. Foi então que Suzane e eu nos encontramos pela primeira vez. No instante em que a vi, o Senhor disse para mim: "Esta é sua esposa." Alguns meses depois, ela realmente era. E que presente precioso de Deus ela tem sido para mim. Ela é um estímulo para a minha fé, um suporte para a minha alma e uma companheira ministra do Evangelho. Por causa da realidade, o Espírito Santo em sua vida, ela faz tudo de todo o coração como para o Senhor. Por exemplo, quando tivemos nossos filhos, Suzane empregou muito tempo e esforço para pesquisar e escolher o nome de cada um deles. Temos 3 livros sobre nomes em casa, que ela costumava estudar. Queríamos que eles tivessem nomes não só de que gostassem, mas também de que se sentissem orgulhosos, nomes que afetariam a personalidade e que influenciariam o destino. Veja, nós dissemos a cada um dos nossos filhos o que significam seus nomes, e inevitavelmente eles começaram a se identificar não só com o próprio nome, mas também com o significado do nome. Suzane e eu acreditamos ser verdadeiro que o nome das pessoas afeta o modo de elas pensarem sobre si mesmas. Assim, nossos filhos sabem que nós escolhemos seus nomes com grande cuidado, porque queríamos que eles soubessem o quanto são importantes para nós. Há pouco tempo, eu estava orando com meu filho de 4 anos, Joshua. Perguntei a ele se sabia o que significava seu nome. Obviamente, ele não sabia. Então, li sobre Josué para ele na Bíblia, a história do grande líder que conquistou as terras de Israel. Olhando para mim com os olhos cheios de admiração e inocência, ele perguntou: "É por isso que você me deu o nome de Josué? Porque ele foi um grande homem de Deus?" "Sim, Josué," eu respondi. Então ele respondeu com a convicção e a certeza que só as crianças têm: "Quero ser assim." Oh, a alegria me inundou. Foi um momento sagrado. Minha primeira filha se chama Jessica Sherry. O primeiro nome significa abastada, enquanto o nome do meio significa querida. E como Jessie nos faz sentir que somos abastados. Acredito que ninguém conhece de verdade o lugar que os filhos ocupam no coração até ter o primeiro. Como primogênita, ela se tornou muito querida rapidamente e é ainda mais querida hoje. A segunda filha é Natasha Pauline. Natasha significa dom da alegria de Deus, enquanto Pauline quer dizer espírito gentil. A segunda gravidez de Suzane foi complicada. Naturalmente, ela poderia ter problemas durante o parto. Mas quando Natasha nasceu, era absolutamente perfeita, fazendo jus a seu nome. Ela tem sido um gentil dom de alegria para nós desde aquele período de meses de dificuldades. Ela é sociável, uma artista nata e sempre sabe como nos fazer rir, porque explicamos o significado e a herança que seu nome carrega. Ela sempre trabalha duro para dar alegrias para as pessoas ao seu redor. Meu terceiro filho é o único homem, é Josué Benjamin. Josué significa Javé é salvação, enquanto Benjamim significa filho de minha mão direita. Ano antes de Josué nascer, minha esposa recebeu um conselho do Espírito Santo dizendo que caso tivéssemos um filho, ele deveria se chamar Josué. Então, alguns poucos anos antes de Josué nascer, estávamos jantando com o nosso querido amigo Reinhard Bonk e sua esposa depois de um culto de domingo à noite. Reinhard é um dos maiores evangelistas do mundo hoje. Natural da Alemanha, ele tem sido muito usado por Deus, especialmente na África. Estávamos em uma deliciosa comunhão quando de súbito ele ficou muito quieto e sério. Então ele disse algo que Suzane e eu jamais esquecemos. Deus está me pedindo para dizer a vocês que seu Josué está a caminho. Se havia qualquer dúvida sobre o nome dar para um filho, ela acabou ali. O nome do meio é Benjamim. E minha oração é para que, quando ele tiver certa idade, possa me ajudar
a se tornar o filho da minha mão direita. Falo isso até hoje para ele, e ele também falará o mesmo se você perguntar. Minha quarta filha se chama Eliasa. O nome Eliasa tem um significado duplo para nós. Por um lado, o nome significa Deus é salvação. Por outro lado, o nome lembra Elisa, Eliseu em português, sua coragem de buscar duas parcelas do Espírito Santo. Mesmo antes de a preciosa Eliasa nascer, o Senhor Jesus havia revelado para mim que ela seria uma grande guerreira de oração e que Deus iria depositar sobre ela uma dupla bênção. Quando ela começar a entender melhor as coisas, Suzane e eu vamos explicar o significado do seu nome e a promessa por trás deles. Tenho confiança de que ela começará a esperar com ansiedade pela parcela dupla da presença de Deus em sua vida. Como você pode ver, assim como muitos outros pais, não escolhemos os nomes de nossos filhos por acaso. Todos os nomes foram escolhidos segundo um propósito. Eles foram escolhidos com base na esperança. Do mesmo modo, os nomes e títulos do Espírito Santo são ricos de significado e revelam a natureza eterna e o caráter imortal do nosso Deus soberano. E, assim como agora você tem outras perspectivas sobre a sua família por causa do que compartilhei sobre os nomes dos meus filhos, você também irá ganhar uma visão mais dinâmica sobre a pessoa e sobre a obra do Espírito Santo, conforme você for estudando os nomes e títulos dele. Na verdade, compreender esses nomes e as passagens em que eles ocorrem irá permitir a você apreciar e se apropriar da obra dele de maneiras novas e mais poderosas. No último capítulo, exploramos nomes e títulos do Espírito Santo que diziam respeito à interação dele com o Pai e com o Filho. No presente capítulo, vamos explorar alguns nomes e títulos do Espírito Santo que dizem respeito à obra dele em nossa vida. Títulos que relacionam o Espírito Santo à sua obra em nossa vida. O Espírito de adoção. Algo maravilhoso acontece no momento em que acreditamos em Cristo como Salvador. Somos adotados pela família de Deus. Instantaneamente, nos é dado o poder para nos tornarmos filhos de Deus. João 1,12. É a realização de parte do grande plano do Pai. Ele nos chama para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1,5. Mas quem prepara essa adoção é o Espírito Santo. Paulo escreve: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Romanos 8, 14 e 15. O conceito de adoção aponta para duas grandes verdades, ambas transmitidas através do Espírito Santo. A primeira foi mencionada acima, o verdadeiro fato da adoção pela família de Deus com todos os direitos, privilégios e responsabilidades que estão embutidos em ser membro de tal família. A segunda verdade é a grande realização trazida pela adoção, a transformação do corpo durante o arrebatamento quando recebemos a herança prometida. E não só por isso, mas também nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. O mais maravilhoso dos milagres que podem ocorrer agora não se compara com o grande milagre do arrebatamento. Quando trocaremos nossos corpos mortais por corpos imortais, corpos que jamais serão sujeitos a doenças, a enfermidades ou à morte. Não me entenda errado, até que chegue o grande dia, todos devemos buscar os milagres do Senhor. Agora, qual é o antegosto ou as primícias desse grande milagre por vir? O Espírito de adoção. Quando a adoção será efetivada? Quando nossos corpos forem redimidos no arrebatamento. Por isso, venha logo, Senhor Jesus. O Espírito da Glória. Para mim, faz-se mais e mais evidente que os cristãos estão sendo atacados na América do Norte e que tais ataques aumentam cada vez mais em intensidade.
Não podemos permanecer sentados deixando que isso aconteça. É por isso que acredito no que chamo fé violenta, ou a fé que não é passiva, que não se furta de envolvimento, que não teme o que pensam os outros, nem teme a consequência de se acreditar. Pedro escreveu sobre o assunto em sua epístola aos fiéis da Ásia Menor, que experimentavam as dores da perseguição. Ele declarou de forma firme e contundente: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. 1 Pedro 4,14. O Espírito Santo, falando através de Pedro, deu aos corajosos fiéis duas grandes garantias enquanto passavam pelo período da perseguição. Primeiro, ele garantiu que eles nada faziam de errado, nem acreditavam em algo que fosse errado. Em vez disso, a perseguição só demonstrava que o próprio Espírito do Senhor habitava neles. Segundo, ele prometeu para os bravos fiéis que a glória descansaria sobre eles, a magnífica glória de Deus. A mesma glória que a nação de Israel experimentara no deserto e que aparecia como nuvem durante o dia e como pilar de fogo pela noite. A mesma glória que o alto sacerdote experimentou no Santo dos Santos. A mesma glória que apareceu para os pastores que faziam vigília na noite em que nasceu o Senhor Jesus. A mesma glória que desceu sobre os apóstolos no cenáculo. É a mesma glória que será nossa para sempre, quando permitimos que tal glória nos fortaleça. Acredite em mim, eu entendo de perseguição. Quando confiei em Cristo, toda a minha família se virou contra mim e me jogou no anonimato. Mas eu me mantive firme, o Espírito Santo veio sobre mim com a sua glória, energizando meu espírito e dando a força necessária para seguir. Não demorou para que toda a minha família viesse a reconhecer Cristo como Salvador. Para todos vocês que estão resistindo bravamente em meio a tanta oposição, animem-se. O Espírito Santo da Glória prometeu habitar em vocês, e ele manterá a promessa. O Espírito da Graça. Você já parou para refletir sobre o milagre da salvação? Sem a salvação, ainda estaríamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. É a graça de Deus, sua bondade e seu favor imerecido que nos alcançou. Mesmo quando éramos inimigos, ele nos salvou. Foi a graça dele que cobriu nossa culpa com a retidão dele. É a graça que nos sustém, pois fomos salvos pela graça através da fé e somos mantidos pela graça também através da fé. É a graça que nos leva ao pé da cruz sem reclamar, podendo apenas dizer que nosso melhor não parece mais do que panos rasgados à vista dele. É a graça que não só acoberta nossos fracassos, mas também que os transforma em virtudes distintas de poder e de ministério. É devido à graça dele que ele nos concede dons, permitindo que experimentemos a alegria dos serviços, a delícia de trabalhar com o Salvador conforme ele constrói sua igreja. É por causa da graça que ele coloca o poder da ressurreição ao nosso dispor, permitindo que perseveremos e conquistemos. É por conta da graça que ele recompensa, mesmo em meio ao desmerecimento. É devido à graça que ele habita em nós, permitindo que experimentemos a todo instante a abundância da comunhão com o Espírito do Senhor. É por causa da graça que ele está voltando para nós, para nos transformar e para permitir que experimentemos a maravilha de tudo que ele preparou para nós. Enquanto Paulo refletia sobre a graça de Deus na salvação, ele não conseguiu evitar de entoar um hino de louvor pela graça de Deus ao executar o plano da redenção. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense?
pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 33 ao 36. Como é maravilhosa a graça de Deus, e quem você acredita que transmite essa graça para nós? O Espírito Santo. Ele é quem ministra a graça a todo instante. Não obstante, de forma imaginável, algumas pessoas sentem a tentação de abandonar a causa de Cristo, trocando as torrentes de água viva por cisternas que nem água têm. Um dos motivos pelos quais foi escrito o livro de Hebreus consistia em convencer tais pessoas a não procederem assim. As Escrituras declaram: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Hebreus 10, 28, 29. Se a rejeição à lei de Deus acarretava em rápido julgamento nos dias do Antigo Testamento, então desprezar o Filho de Deus e seu sacrifício e o Espírito de Deus e sua graça são atitudes ainda mais temíveis de se imaginar. O Pai não irá fazer vistas grossas ante o desprezo ao Filho e ao Espírito. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. O espírito de graças e de súplicas. Há algumas pessoas que minimizam a importância da profecia bíblica e até algumas que se riem dela. Mark Twain disse: se o mundo vier a acabar, quero estar em Cincinnati. Tudo sempre chega 20 anos depois em Cincinnati. Mas é importante ressaltar que 25% da Bíblia é de natureza profética, uma porção equivalente ao tamanho de todo o Novo Testamento. Você acredita que Deus iria devotar 5% de sua palavra a um assunto sem importância? Eu, de certo, não acredito. Estou aguardando e à espreita pelo arrebatamento, a inauguração de um dos tantos eventos proféticos das Escrituras. Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, dizia que só havia 2 dias em seu calendário, o dia de hoje e aquele dia. E é assim que eu quero ser também. Quero viver hoje por aquele dia. Uma das passagens proféticas de maior importância das Escrituras é Zacarias 12. Ela descreve a reconciliação do povo judeu com o Salvador, a quem tinham rejeitado. O referido evento acontecerá durante a segunda vinda de Cristo. Tente imaginar a emoção desse momento. O rei rejeitado, que retornará como conquistador. Aquele que disse, com muita emoção: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mateus 23, 37. De outro lado, há a nação dos judeus. Eles sobreviveram aos horrores da tribulação. Eles verão o incrível poder do Salvador glorificado retornando à terra com seus exércitos para destruir os inimigos. Então, em um súbito momento de tempo, eles percebem que aqueles a quem eles tão rapidamente rejeitaram é o precioso Filho de Deus e retornam a ele em fé. Quem preparou o caminho para essa reconciliação? O Espírito Santo. Mais de 500 anos antes de Cristo, o Senhor descreveu a mesma cena para o profeta Zacarias. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram e pranteá-lão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12, 10. Quando o Senhor derramou seu espírito sobre o povo sujo e abatido, ele quebrou a resistência daquelas pessoas de modo que pudesse experimentar o favor,
a graça de Deus. E isso libertou os corações para que pudessem se voltar a Ele em arrependimento. O termo súplicas, usado na passagem para descrever o Espírito Santo, refere-se a um pedido menos formal, que é a efusão de uma alma atormentada. Se antes as pessoas se escondiam em cavernas e clamavam para as pedras, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6,16. Agora podemos ir ao Senhor com humildade e amor. É isso que faz o Espírito Santo, a despeito do que fazemos. Ele nos ajuda a chegar ao Pai em liberdade para encontrar perdão e misericórdia em abundância, que estão disponíveis para todos. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O capítulo 11 do livro de Isaías é uma daquelas passagens apicais das Escrituras, de tão poderosa e emocionante. Ao descrever a vinda do Messias, ele usa uma trinca para descrever a obra do Espírito Santo na vida e no ministério de Cristo Jesus. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Verso 2. Como parte da divindade, uma das características do Espírito Santo é a imutabilidade. Devido a ela, podemos esperar que o Espírito Santo manifeste essas mesmas qualidades em nós, quando permitimos a ele operar. O primeiro trecho descreve como o Espírito da sabedoria e do entendimento. Isaías 11:2. Sabedoria nada mais é do que viver com sagacidade. É a habilidade de aplicar o conhecimento da palavra de Deus na vida cotidiana e nada mais. Isso envolve usar o conhecimento da maneira adequada, visando a escolher os fins apropriados e também para atingir tais fins de maneira correta. Envolve a aplicação da verdade de Deus à experiência humana. Quando dominada corretamente, a sabedoria pode levar a uma vida feliz e repleta de sucesso. Esse modo de viver com sagacidade se manifestou na vida do Senhor Jesus desde a infância. Quando ainda era pequeno, Jesus estava enchendo-se de sabedoria e ia crescendo em sabedoria. Lucas 2:40-52. Tal sabedoria também ficava evidente em suas pregações. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Marcos 6:2. As pessoas se maravilhavam com a sabedoria de suas palavras, com a sagacidade prática que suas palavras demonstravam. E você notou a conexão que essas pessoas faziam entre a sabedoria dos ensinamentos com a grandeza de sua obra, sabedoria e milagres que ele faz. A sabedoria trata tanto de ações quanto de palavras. Porque essa sabedoria é muito rara. A sabedoria das ações do Senhor Jesus muitas vezes atordoavam e irritavam aqueles que não possuíam o mesmo dom. O Senhor Jesus repetiu as palavras de seus críticos. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Mateus 11:19. E o crescimento da igreja, robusto e devido ao Espírito, que se vê em cada continente, em cada país, em cada vila e em cada casa, em cada estado, em cada comunidade, é um amplo testemunho da sabedoria da estratégia do Mestre. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Lucas 7:35. O entendimento se refere ao discernimento da sabedoria, não ao mero acúmulo dos fatos. A ideia aqui é que uma pessoa que tem entendimento tem a habilidade de escolher com sabedoria entre as opções que aparecem em seu caminho. Bin, a palavra em hebraico traduzida como entendimento em Isaías 11, é o poder do julgamento e da visão perceptiva, que é demonstrado através do uso dos conhecimentos.
Esse tipo de percepção advém do Espírito Santo e deve ser buscada de forma diligente por nós. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2, do 1 ao 6. Como o entendimento vem apenas de Deus, os ímpios acabam ganhando tal fama pela falta de habilidade para perceber a sabedoria do Senhor. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Provérbios 29, 7. Quanto conforto essas palavras trazem! Há muitas escolhas, alternativas e opções no mundo. Por vezes é muito difícil escolher entre elas. Louvado seja Deus, que enviou o Espírito Santo para podermos ter sabedoria na vida e entendimento para escolhermos entre as alternativas com que deparamos. O espírito de conselho e de poder. No segundo trecho, Isaías descreve o Espírito Santo como espírito que traz conselho e poder. Isaías 11:2. Com o conselho e o poder do Espírito Santo sob controle, as perspectivas que temos das coisas se tornam frescas e inspiradoras. Passamos a ver a vida com otimismo. Porém, sem eles, a presente existência se torna, na melhor das hipóteses, negra, sombria e deprimente. Bertrand Russell, um dos ateus mais proeminentes do mundo do nosso tempo, assim descreve sua perspectiva. A vida do homem é uma longa marcha através da noite, cercada de inimigos invisíveis, torturada por cansaço e dor, na direção de objetivo que poucos podem esperar alcançar e onde ninguém pode permanecer por muito tempo. Um por um, à medida que marcham, nossos companheiros somem de nossas vistas, alcançados pelas ordens silenciosas da morte onipotente. A vida do homem é breve e sem poderes. Sobre ele e sobre toda a sua raça recai a condenação lenta e certa, impiedosa e sombria, cego para o bem e o mal, imprudente ante a destruição. Questões onipotentes rolam implacavelmente. Para o homem condenado hoje a perder seus entes queridos e amanhã ele mesmo tendo que passar pelos portões da escuridão, resta apenas acalentar, antes que desapareçam como um sopro, os pensamentos sublimes que enobrecem seus poucos dias. Sou muito grato por o Espírito Santo como conselheiro dar significado e propósito para a sua vida, coisas de que tanto necessitava esse homem sem Deus. Não há dúvida de que a citação de Russell reflete o modo com que os incrédulos enxergavam a vida. Para nós, resta a tristeza por perceber que tais pessoas não veem significado na vida. Como enfatizou o profeta Isaías, o Espírito Santo é o espírito do conselho e do poder. No capítulo 11, versículo 2, Isaías profetizava sobre a vinda do Senhor Jesus. É o conselho e o poder do Espírito Santo no mistério da Trindade que permite que o Senhor Jesus seja chamado maravilhoso conselheiro e Deus poderoso. Isaías 9:6. Os atributos do Espírito Santo caracterizariam o Messias, por conta da sabedoria, do entendimento, do conselho e do conhecimento. Ele é o maravilhoso conselheiro. Isaías 9:6. O Espírito Santo também se delicia em aconselhar. Pare de tentar entender tudo por si só, desde que o Espírito Santo o aconselhe. Pare de tentar reunir forças para atravessar um caminho árduo. Como Espírito Santo, seu lema pode ser: não de qualquer jeito, mas de forma triunfante. Os bisavós de um amigo meu trocaram uma experiência infrutífera no Kentucky por uma vida em
Oklahoma, porque ouviram que aquela era a terra da oportunidade. A terra que costumavam arar não era muito produtiva e, por consequência, eles nunca tinham muito para se sustentar. De forma resumida, eles se arrastavam pela existência. No fim das contas, venderam suas terras e mudaram de estado. A pessoa que comprou a propriedade dele descobriu petróleo e se tornou rica. O motivo por que a terra não era boa para o plantio se devia à saturação de óleo, que impedia que ali se plantasse. Pense nisso. Por anos, aquelas pessoas viveram próximo à miséria, quando tudo de que precisavam estava sob os pés, o bastante não só para sobreviverem, como também para prosperar. Se tivessem cavado um pouco mais fundo, uma fonte se teria jorrado. De modo semelhante, temos os recursos do Espírito Santo ao nosso dispor. Não obstante, algumas pessoas vivem cheias de pobreza espiritual e de frustração, sem usar as riquezas que estão imediatamente disponíveis. O Espírito não só aconselha, como compartilha o poder e a energia para realizar propósitos. Lembre-se, disse o Senhor Jesus, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos dos Apóstolos 1:8. O espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O último trecho de Isaías 11 descreve o Espírito Santo como sendo o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Aqui, conhecimento se refere à compreensão que obtemos com os sentidos, tanto sobre como funciona o mundo quanto sobre a lei moral de Deus. Assim, o Espírito Santo nos dá a habilidade de olhar para o mundo e perceber sua obra e os propósitos que designa para ela. A Bíblia declara que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Romanos 1:20. Quando estamos em sintonia com a orientação do Espírito Santo, ganhamos uma compreensão mais completa do mundo que nos cerca, e todos os dias podem se tornar dias de espanto e de maravilhas. Mas o Espírito Santo não traz apenas conhecimento, ele também nos empresta o temor do Senhor. É muito importante entender isso. Salomão, sob a inspiração do Espírito Santo, disse: "O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina." Provérbios 1:7. Quero agora dizer uma coisa, mas não quero que você me entenda errado. Sou muito grato pela ênfase dada, nos dias de hoje, à guerra espiritual. Acredito que ela nos fez mais sensíveis ao debate espiritual que nos cerca, mas temo que, como efeito colateral de todo esse ensinamento, hoje homens e mulheres temem mais o diabo do que temem Deus. Tema a Deus e você não precisará temer o diabo. Você terá consciência do poder dele e agirá do mesmo modo que o arcanjo Miguel. Judas 1:8-9. Mas você não o temerá, pois vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. A propósito, há uma diferença entre temer o Senhor e ter medo dele. Êxodo 20 expõe esse raciocínio com brilhantismo. A nação de Israel estava reunida no monte Sinai para realizar um pacto de comunhão com Javé e para receber dele os 10 mandamentos. O monte Sinai estava repleto de trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Êxodo 19:16. Na verdade, a nação de Israel disse a Moisés: "Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos." Êxodos 20:19. Então Moisés disse as seguintes palavras notáveis: "Não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar." Ele disse: "Não tenham medo, mas temam." Consegue ver a diferença? O povo tremia ante o poder de Deus,
Mas o que o pai desejava é que tivessem respeito saudável pelo poder dele, algo que levaria ao sentido de espanto que, por sua vez, os impediria de pecar. Assim, o temor do Senhor não significa ter medo, significa compreender e respeitar a Deus de modo a viver uma vida de amável obediência. E quem é que empresta essa habilidade de temer ao Senhor? O Espírito Santo. O Espírito da vida. Amo essas palavras do Senhor Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. Vida abundante. Há algo muito atraente nisso. Algo que diz dentro de nós: sim, eu preciso ter isso. E quem é que provê essa vida abundante para nós? O Espírito Santo. Disse o Senhor Jesus: o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. João 6,63. A vida de que aqui se fala é a salvação. Mas também é verdade que o que Deus promete para a eternidade, Ele começa a fazer nesta vida. Meu querido amigo, quando o Espírito do Senhor vem, Ele traz vida, quebrando o poder do pecado, cancelado e da morte. Como diz o hino, e não se trata apenas de uma vida eterna, como também de uma vida melhor e agora mesmo. Disse Paulo: a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Você está experimentando toda a vida que o Espírito Santo tem para oferecer? Alguém me disse uma frase que resume esse assunto de forma magnífica. Acredito que só uma pessoa dentre 1000 conhece o truque de viver verdadeiramente no presente. A maioria de nós passa 58 minutos a cada hora ou vivendo no passado, lamentando por alegrias perdidas, sentindo vergonha pelas escolhas mal feitas, ambas inúteis e enfraquecedoras, ou vivendo no futuro, pelo qual tanto ansiamos ou que tanto tememos. O único modo de viver é aceitar cada minuto como um milagre que não se repete, pois é exatamente isso que a vida é, um milagre que jamais se repetirá. O Espírito do Senhor está esperando agora para curar o seu passado, para garantir o seu futuro e para libertar você, para que experimente a vida de abundância agora. O Espírito Santo da promessa. Paulo declarou que aqueles que confiarem em Cristo como Salvador estarão selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Efésios 1, 13 e 14. Vou falar mais sobre essa passagem no capítulo 9, mas por agora quero que você perceba duas coisas. Primeiro, ele é o Espírito da promessa, isto é, o Espírito prometido. No discurso feito no cenáculo, o Senhor Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, mas o Senhor Jesus fez essa promessa junto ao Pai, que o Pai enviará em meu nome. João 14, 26. Eu enviarei a vocês da parte do Pai, que provém do Pai. João 15, 26. Assim, o Espírito Santo foi prometido também pelo Pai, como está registrado em Atos dos Apóstolos 1:4. Promessa de meu Pai, por conta da fé nas palavras do Filho e do Pai. Aquele primeiro grupo em Jerusalém se ateve à palavra de Deus e aguardou pelo Espírito Santo, e Deus não os desapontou. Não se esqueça de que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23, 19. Certas pessoas gostariam que você acreditasse que a palavra de Deus, a Bíblia, não é verdadeira ou que não é verdadeira por inteiro. Não importa as palavras que essas pessoas usam, o que estão fazendo é chamar cada um dos membros da divindade de mentirosos. Há um ditado antigo, porém muito verdadeiro, que diz: Deus disse, eu creio, ponto. E eu poderia acrescentar: vou viver de acordo, assim como os ansiosos fiéis que se reuniram no cenáculo. Aceite a palavra de Deus em tudo o que ele diz. Segundo, a moradia do Espírito Santo dentro de nós é uma promessa de que um dia receberemos
tudo o que foi prometido e preparado para nós. Um novo corpo, uma nova natureza e um novo lar. O Espírito Santo que habita em nós demonstra a todo instante que Deus irá um dia nos presentear com a totalidade da nossa herança. O Espírito da Verdade. Um dos grandes títulos atribuídos à promessa do Pai é o Espírito da Verdade. O Espírito Santo tem um propósito específico, recebido de Deus, que é comunicar e compartilhar aquilo que é verdadeiro e válido. O Senhor Jesus o descreveu como o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. João 14:17. Mas ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. Ele ensinará a vocês a verdade sobre Jesus, significado direto de João 14:17. Ele ensinará a verdade sobre a Bíblia. O Senhor Jesus declarou: quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João 16:13, 1 Coríntios 2:10, 11. Ele ensinará a verdade sobre você mesmo. Davi foi extremamente honesto quando perguntou ao Senhor: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Salmos 19:12. Ninguém pode discernir completamente erros cometidos, mas ao ouvir a voz do Espírito Santo e ao seguir suas orientações, os aspectos da vida que são invisíveis para nós serão refinadas e sublimadas pelo Espírito Santo. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3:18. O Consolador. Vou entrar em maiores detalhes sobre isso no capítulo 9, mas o significado desse título é tão importante que quero apresentá-lo a vocês agora. Se você já teve de se apresentar para uma defesa em algum tribunal ou diante do governo, então sabe que experiência devastadora pode ser. Apesar de nosso sistema de justiça dizer que somos inocentes até que se prove o contrário, nós sentimos exatamente o contrário. Sentimos-nos impotentes, sozinhos e machucados. Oh, que sempre haja alguém para ajudar você a suportar o fardo. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz, disse o Senhor. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. A palavra Consolador vem do grego e deriva Paraclito, significado chamado para ajudar. Como um agente de defesa, um advogado, um ajudante que luta por nós, um ajudante que é tão bom no que faz que irá conceder descanso até mesmo aos medos indóceis. Mas palavras são insuficientes para exprimir a afeição que sinto pelo Espírito Santo, pelos muitos modos e pelas muitas ocasiões em que ele me ajudou. Ele tem sido um verdadeiro e regular ajudante. E quando me apresento diante da multidão para pregar o Evangelho, ele está lá para me ajudar. Como disse Paulo, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 1 Coríntios 2:4. Louvado seja Deus por nosso Consolador. O Espírito Eterno. Como membro da divindade, o Espírito Santo já estava presente antes do tempo e irá permanecer até o fim dos tempos. O autor do livro de Hebreus reconheceu a natureza eterna do Espírito quando escreveu que se o sangue de bodes e touros eram usados em sacrifícios, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo? Hebreus 9:14. Assim como o sacerdócio melquisedequiano de Cristo foi superior ao sacerdócio da lei do Antigo Testamento,
também a redenção efetuada através do Espírito Eterno é superior aos remédios temporários da lei, remédios designados não tanto para redimir o homem, mas para apontar a necessidade de redenção através da fé em Cristo presente no homem. Dizer que ele é um Espírito Eterno equivale a dizer que ele é um Espírito Divino. O termo eterno, que com toda a propriedade também pode ser atribuído a Deus, o Pai, ou a Deus, o Filho, é aqui atribuído ao Espírito Santo. Com o predicado do Deus sozinho, pode-se entender, assim, o Espírito como Deus. O Espírito. A palavra de Deus empresta muitos nomes maravilhosos ao Espírito Santo, mas talvez o nome mais despido seja também o nome mais profundo. Muitas vezes ele é tratado nas Escrituras simplesmente por o Espírito. Foi esse o termo que João Batista usou quando descreveu o que aconteceu no batismo do Senhor Jesus. Ele disse: "Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele." João 1,32. Pode-se até dizer o Espírito, o único Espírito, o primeiro e único Espírito, pois, afinal, em pessoa, nas obras, na experiência pessoal da morada dele, não há outro além dele. O Senhor Jesus também usou as mesmas palavras. Ele declarou a Nicodemos: "Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito." João 3,5. Mais de uma vez somos encorajados a ser cheios do Espírito. Atos dos Apóstolos 9,17, Efésios 5,18. Os nomes dados ao Espírito Santo são repletos de significados e de glória, mas eles não são atribuídos a ele para que possamos conhecer sobre ele. São nomes que podemos usar todos os dias para convidá-lo a intimidades da nossa vida. Sim, ele é o Espírito do Pai e do Filho, mas ele está pronto para ser o seu Paráclito, seu conselheiro, seu ajudante, seu professor e seu guia.